Bom, agora vamos verificar o crime de exercício arbitrário das próprias razões. O crime do 345, ele traz assim: fazer justiça, vejam bem, pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, vejam bem agora, hein? Embora legítima, salvo quando a lei o permite. Vejam bem, meus amigos. Então nós temos uma série de situações. Primeira coisa, quem tem o monopólio da justiça é o Estado. Não cabe ao particular, perfeito, buscar a justiça por ele próprio. Existem normas que regulamentam isso, a insatisfação do particular. Se o particular comprou ou vendeu um bem e não recebeu pelo bem, tem normas que regulamentam essa ação, perfeito? Ele tem que recorrer à justiça, justamente para a instauração de processo, para uma definição de quem tem razão naquilo ali e para uma execução judicial. Então, ao particular não é dado o direito dele buscar a justiça com as próprias mãos. Ah, comprei um bem, né? Vendi um bem, o indivíduo não me pagou, eu não posso ir lá e tomar esse bem. Perfeito? Então, a lei não me deixa agir pelas próprias mãos. Vejam bem, essa ação seria no sentido de eu satisfazer uma pretensão, embora legítima. Então, veja, o que é isso? A pretensão existe? Existe. Alguém, né? Eu vendi um bem, a princípio a pessoa teria que me pagar e ela não me paga. Então, existe, eu quero satisfazer essa pretensão da dívida. Vejam bem, embora legítima, está falando o seguinte, que essa pretensão é legítima, porque se eu vendi alguma coisa, o combinado é um pagamento por aquela coisa que eu vendi. Então existe uma legitimidade, mas não posso fazer pelas minhas próprias mãos, eu tenho que buscar a justiça. Então essa infração é cometida por aquele que, através das suas próprias mãos, ele vai satisfazer a pretensão. Em alguns casos, a lei admite essa justiça com as próprias mãos. Então é por isso que o artigo fala assim, salvo quando a lei o permite. Por exemplo, no caso do possuidor que é turbado na sua posse, no seu terreno, né? Existem pessoas que estão invadindo a terra naquele momento. É dado o direito àquele indivíduo de fazer a justiça naquele momento. Ou seja, ele restitui a terra com sua própria força. É possível, mas quando a lei não faz essa ressalva, é proibido. Eu tenho que buscar a justiça, não posso fazer com minhas próprias mãos. Perfeito? Se ocorreu violência e em decorrência da violência ocorreu algum tipo de lesão, por exemplo, através da violência que eu fui tomar esse produto que eu citei, né? Eu cometi ato de violência e gerei lesão, eu respondo também pela pena correspondente à lesão, à violência. Tá ok? Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. O que quer dizer? Só quando há violência que eu tenho um crime de ação penal pública incondicionada. Fora disso, o crime é de ação penal privada. Tá ok? Ah, busquei, mas não teve violência, né? Esperei, como eu vendi e não recebi, eu entrei na casa do indivíduo e tirei quando ele não estava em casa, o produto. Ou seja, é exercício arbitrário das próprias razões e a ação penal é privada. Ele vai ter que me acionar através da queixa-crime. Tá ok? Bom, vamos lá. O particular, então, nesse caso, ele emprega arbitrariamente os meios que estão ao seu alcance justamente para conseguir atender os seus interesses, conseguir fazer a sua pretensão legítima vir a ter resultado, através de violência, grave ameaça, fraude. Então a gente pegou lá no informativo do STJ, informativo de jurisprudência 568 de direito penal, olha lá, ajusta-se a figura típica prevista no 345 e não no artigo 157, a conduta de uma prostituta maior de 18 anos, não é vulnerável, que ante a falta de pagamento pelo programa, que foi ajustado com o cliente, perfeito? E considerando estar exercendo uma pretensão legítima,
Por quê? Porque ela fez o programa e ajustou o preço e o cliente não quis pagar. Então, a pretensão, embora legítima, ela arranca o cordão com o pingente folheado a ouro do pescoço desse cliente, como forma de se ressarcir pelo serviço sexual que foi prestado. Qual que é o crime? Tá aí, ó. Exercício arbitrário das próprias razões. Vamos lá. Artigo 348 traz o favorecimento pessoal, que fala auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública o autor de crime a quem é cominada pena de reclusão. Vejam bem, senhores, nesse cenário, o autor do crime é quem fornece ajuda a um autor de crime no sentido de esconder, no sentido de ajudá-lo a fugir, no sentido de evitar a prisão desse cidadão pela autoridade pública. Qual autoridade? Aquele que tem responsabilidade na persecução penal, pelo juiz, promotor, delegado, policial. Perfeito? Então, senhores, o caput do artigo traz uma pena de detenção de 1 a 6 meses quando o crime cometido por esse autor que recebe ajuda para que a autoridade pública não chegue a ele, a pena é de detenção de 1 a 6 meses se a pena do crime cometido por ele for pena de reclusão. Tá ok? Bom, agora se a pena do crime cometido por esse que é ajudado não é de reclusão, não é? Ou seja, é de detenção, então a pena tem um menor valor. A pena combinada seria de 15 dias a 3 meses. Meus amigos, no favorecimento pessoal, existe no parágrafo 2º a previsão da escusa absolutória. O que é isso? Se algumas pessoas que estão relacionadas no parágrafo 2º cometerem o crime, ou seja, favorecerem esse autor de crime, essas pessoas não serão punidas, não receberão pena, que é o ascendente, pai, por exemplo, o descendente, um filho, o cônjuge, né, o marido, a esposa, né, ou o irmão do criminoso. Ele vai ficar isento de pena, não vai receber pena por conta disso. Até é entendível essa situação, porque ele está ajudando uma pessoa que tem um relacionamento muito forte, muito íntimo. Bom, aí no 349 eu já tenho, diferente do favorecimento pessoal, o favorecimento real, que é um prestar, oferecer, proporcionar ao criminoso, fora dos casos de autoria, de coautoria ou de receptação, auxílio, veja bem, destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então aqui, meus amigos, a ajuda não é à pessoa do criminoso. A ajuda é ao produto, ao proveito do crime. Perfeito? O cidadão furtou um carro e aí eu o ajudo a tornar seguro o proveito do crime. Esconda esse carro na garagem do meu prédio. Tá ok? Vejam bem, quem não entra na figura do favorecimento real? O coautor. Então, se eu sou coautor no furto do automóvel, perfeito? Eu ajudei a furtar. Se eu vou lá e escondo o automóvel, eu não cometo favorecimento real. Por quê? Porque o meu crime, o crime que eu pratiquei foi o furto, na verdade. Sou coautor. E nem o receptador, porque o receptador tem interesse, né? O cidadão furta o carro e me vende a um preço menor, justamente para eu desmanchar e revender as peças. Então eu sou o receptador, eu recebo, sei que o produto é proveniente de furto e mesmo assim eu recebo, o compro. Então esse autor responde pela receptação e não pelo favorecimento real. Perfeito? Então o apoio destinado, o destinatário desse apoio é o criminoso, mas, vejam bem, com relação ao produto, por isso que o favorecimento é real. Aí eu coloquei uma diferenciação agora do favorecimento pessoal, que está lá no 348, e do favorecimento real, que é exatamente esse artigo 349. Perfeito?
por objeto material, no favorecimento pessoal, o objeto material é o autor do crime. No favorecimento real, já é o proveito do crime. Quanto ao resultado, o favorecimento real prevê um crime material, tem que ter resultado, mudança do mundo exterior. O que é isso? Eu tenho que realmente proporcionar, subtrair o autor do crime das vistas da autoridade pública que o quer perseguir. No favorecimento real, o crime é formal. Basta que eu preste esse auxílio ao criminoso. Mesmo que o produto venha a ser descoberto, perfeito? O que importa é o proporcionar esse auxílio para tornar seguro o proveito do crime. A partir do momento que eu já prestei o auxílio, o crime já existe, independente do produto estar seguro ou não. Escusa absolutória. Só existe previsão no favorecimento real, quando ele subtrai das vistas da autoridade, e quem pratica essa subtração, né, esse esconder é o ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Perfeito? No favorecimento real, por mais que o indivíduo seja ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, o crime vai existir, vai estar configurado. Ok? Bom, o artigo 349-A, ele traz o seguinte crime: ingressar, promover, intermediar, auxiliar, facilitar. Vejam bem, e agora de forma bem específica, a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Então, senhores, o crime agora está relacionado à entrada de aparelho celular ou qualquer outro nesse nível que vá ser utilizado para comunicação externa do detento com o ambiente exterior, perfeito? Qualquer aparelho, no sentido desse aparelho dar entrada no estabelecimento prisional. Ingressar é dar entrada, promover é agenciar, intermediar, colocar duas pessoas, né, servir de ponte entre uma e outra, justamente para conseguir dar entrada a esse aparelho. Auxiliar é dar ajuda, facilitar é favorecer, mas todas essas condutas, todos esses verbos estão no mesmo sentido, buscando a entrada desse aparelho telefônico ou qualquer outro nesse sentido, a entrar no estabelecimento prisional. Meus amigos, o 319-A, que nós já tratamos, ele criminaliza a conduta do funcionário público que deixa de cumprir o seu dever. Então, lá no 319-A, a conduta lá praticada é pelo funcionário público que tem o dever de impedir o acesso do telefone celular ao preso e ele acaba por deixar de cumprir esse dever e o celular entra. Tá ok? Esse artigo 349-A já criminaliza a conduta do particular que leva o aparelho. Então vejam bem, alguém dá entrada nesse aparelho, ele vem do mundo exterior. Então essa pessoa, esse terceiro, esse parente do preso que traz o celular para ele, a conduta dele agora está aí, incriminada no 349-A. O problema desse artigo é que o legislador deixou de criminalizar a entrada de acessórios desse aparelho. Por muitas vezes o aparelho entra de forma fracionada. Primeiro entra a bateria, depois o carregador, perfeito? Então, quando ele entra de forma fracionada, acaba que o 349-A não consegue alcançá-lo, porque lá pede a entrada do aparelho telefônico, do rádio ou similar. Não faz o link com relação ao chip, com relação ao carregador, com relação à bateria, assim vai. Ok? Poderia ter ficado mais completo, abrangido melhor esses termos. E aí também eu fiz um paralelo para que fique bastante claro essa situação da comparação. Lá no 319-A, quem comete o crime é o diretor da penitenciária, o agente público. No 349-A, já é
qualquer pessoa, o particular que tenta ingressar com esse celular no estabelecimento penal. E no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, perfeito? O autor do crime lá é o preso. O autor não é do crime, na verdade. É da falta disciplinar, é o preso. Ou o preso definitivo ou o preso provisório. Qual que é a falta disciplinar prevista no artigo 50? É que o preso está na posse do celular, ele utiliza o celular. Então é quando ele utiliza aquilo, ele não comete crime, mas ele comete uma falta disciplinar. Perfeito? O crime, ele está atrelado ao 319-A e 349-A. No 319, o diretor, funcionário público, o agente. No 349, o particular, que vai buscar levar esse celular para o preso. Perfeito? Vamos lá. O artigo 351, senhores, traz a fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Vamos verificar então a questão das fugas. Vejam bem. Promover ou facilitar a fuga de pessoa, olha lá, legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Então, quando eu falo de fuga, eu estou falando de uma escapada, de um afastamento de onde o preso deveria estar. Uma pessoa legalmente presa é aquela que já foi detida de acordo com a letra da lei. Então, o preso em flagrante está preso legalmente? Tá, se foi observado os requisitos, sim. Um preso preventivo? Sim. Um preso definitivo que está lá na penitenciária? Sim. E também, além disso, existem aqueles que estão submetidos à medida de segurança detentiva, que estão em hospital de custódia, etc. Essas pessoas, se fugirem, tá certo? Também ocorre aí. Mas a criminalização dessa conduta não está no preso fugindo ou naquele que está submetido à medida de segurança detentiva fugindo. Na verdade, senhores, está ligado àquela pessoa que promove ou que facilita, aquele que dá a causa, que origina a fuga ou que dá facilidades, gera um acesso sem um maior esforço, para que essa pessoa consiga ganhar a fuga, tá certo? Quando que é a consumação do crime? Quando ocorre quando existe, né, no momento em que o preso, o internado, consegue obter o êxito na fuga, ainda que por período curto. Então, a partir do momento que ele ganhou o terreno, está consumado o crime. Tentativa é admissível. Bom, existem qualificadoras para esse crime. Quais são? Quando o crime é praticado à mão armada, por quê? Arma no sentido genérico, né? Arma própria ou arma imprópria, mas a mão armada porque gera maior possibilidade de lesividade na conduta. Quando é praticado por mais de uma pessoa, eu tenho um concurso de agentes, 2 ou mais pessoas concorrendo para o evento, causa também menor possibilidade de reação, tá? Ou mediante arrombamento, que é a violência contra a coisa, onde, por exemplo, eu tenho as grades cerradas, ok? Quando o crime é praticado por pessoa sob sua custódia ou guarda, está o preso ou internado, aí eu tenho mais um motivo para ter a qualificadora. Ou seja, quem facilita, quem promove é aquele que tem que guardar o preso. É o carcereiro, por exemplo. É ele que tem que custodiar o preso, é que promove, que facilita a fuga. Claro que tem que ter qualificadora. Agora, no caso de culpa do funcionário, o funcionário teria que vigiar, teria que custodiar. Só que ele tem culpa. O que é culpa? Falta de zelo, falta de dever objetivo de cuidado. Então, ele, por culpa, né, na questão de uma guarda, o que acontece? O preso consegue evadir. Existe o crime na modalidade culposa, né? O indivíduo vai ao banheiro, deixa o preso sem algema, etc., ele ganha a fuga.